Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma quarta-feira com zero ansiedade. Hoje vamos fazer uma desprogramação neurobiológica. Deixa eu colocar aqui o nome da live. Esperar o pessoal entrar. Seja bem-vindo. Em instantes iremos começar. Enquanto isso, deixa eu dar um aviso. Amanhã, como de costume, haveria meditação. Só que como é feriado, né, Corpus Christi, então eu não vou fazer meditação amanhã, de quinta-feira, mas na próxima terça-feira eu irei fazer. Seja muito bem-vinda, Nina. Então hoje o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que vocês tragam para mim, bem pontualmente assim, e bem incisivo, em quais momentos que vocês sentem ansiedade. E quanto mais descrição vocês trouxerem para esse momento, mais fácil para eu fazer a DNB. A DNB é a desprogramação neurobiológica, que assim é uma ferramenta energética, assim como o Reiki o Reiki acho que é a ferramenta mais conhecida dessas ferramentas energéticas. Bom dia, Adri. E eu quero fazer uma desprogramação neurobiológica com vocês a respeito da ansiedade. A desprogramação neurobiológica, como eu já falei, é uma ferramenta energética, só que ela trabalha alinhando o teu racional com o seu emocional. Né? Nós sabemos que o nosso cérebro já é comprovado cientificamente, vocês podem depois dar um Google para ver. O nosso cérebro ele emite um campo eletro, né? Os nossos neurônios se comunicam através da eletricidade e o nosso coração é um campo magnético, então juntos se forma um campo eletromagnético. Então, para ver qual é o poderoso. Só que o coração ele é 5.000 vezes mais poderoso, o campo do coração é 5.000 vezes mais poderoso do que o cérebro. Então, às vezes você quer conquistar algo, quer fazer algo, mas por algum motivo você percebe que não faz, que não consegue, você procrastina, porque tua mente e teu coração não estão alinhados. E a desprogramação, ela traz isso, esse alinhamento. Eu tenho algumas perguntas aqui. Aqui, ó, tem uma aqui, ó, medo de dar tudo errado. Então, se vocês quiserem compartilhando comigo aqui no chat, eu vou anotando todos os medos, todas as angústias, para nós fazermos uma desprogramação neurobiológica, tá? E daí, quanto mais descritivo vocês trouxerem, fica muito mais fácil, né? E esse medo que acabaram de falar, ó, medo de dar tudo errado. Esse medo de dar tudo errado. Lembra que nós falamos na primeira live sobre ansiedade? Que é a pessoa que é ansiosa, ela acaba fazendo um cenário do futuro, um cenário muito desanimador, né? Ela vê um cenário onde as coisas podem dar errado. Isso que é um dos pontos sobre a ansiedade. Então ela vê um cenário futuro catastrófico. Então esse medo de dar tudo errado é um medo muito comum para as pessoas ansiosas. Seja muito bem-vinda, Márcia. Ó, medo, provavelmente deve ser medo de ansiedade de se apresentar em público. Deixa eu compartilhar com vocês. Esse canal aqui no Instagram, ele é bem recente. Eu comecei ele no final de 2018, mas até então eu não atuava fortemente nele como eu tenho atuado esse ano, né? De ter as lives marcadas, tudo certinho. Eu ia fazendo porque eu sabia que era algo que eu tinha que fazer, né? Para divulgar meu trabalho. E eu tinha muito medo de fazer live. Ainda hoje eu sinto um certo desconforto um pouquinho antes de entrar, mas depois que eu começo já fico muito mais tranquila.
E a desprogramação neurobiológica me ajudou nisso. Eu consegui perceber o que estava me travando. E eu vou contar para vocês o que era. Quando eu era pequena, lá em Barbacena, brincadeira, em União da Vitória, eu tenho uma irmã gêmea. E o meu pai era militar, então eu tive uma educação bem regradinha, tudo tinha que fazer bem certinho. E como eu tenho uma irmã gêmea, nós éramos bem peralta, bem espoleta. Então antes de sair de casa, meu pai dava 1001 recomendações, né? Que não era pra ficar falando, que não era pra... Principalmente que não era pra ficar falando, que era pra ficar quietinha na casa da pessoa que nós íamos visitar. E realmente nós ficávamos. Então, para eu conversar com uma pessoa estranha depois na fase adulta, era muito desafiador. Porque eu já tinha a crença em mim que quando eu não conhecia a pessoa, ou quando era uma pessoa estranha, eu não tinha que conversar com ela. Eu tinha que esperar essa pessoa vir até mim para perguntar algo e assim eu responder. Então eu nunca tinha essa iniciativa. Isso era um bloqueio. Então vejo que muitas vezes não é um trauma não sei, eu fiz uma apresentação e deu errado, um trauma profundo na minha infância. Era por respeito, era por amor que eu tinha essa conduta. Por isso que eu acabava me travando. E a desprogramação me trouxe isso, esse destravamento. A Janaína: bom dia, eu sofro de ansiedade e ataques de pânico, medo de morrer, e estou passando por despersonalização que não sai da cabeça. Você poderia falar um pouquinho mais, Janaína, se você quiser, claro, se sentir à vontade. O que seria despersonalização que não sai da cabeça? Você não está sentindo que você é você? Medo de morrer. Na segunda live que eu fiz aqui com vocês, eu trouxe uma ferramenta de coaching. E essa ferramenta de coaching era exatamente isso, e como que nós poderíamos enfrentar esses medos, né? De uma forma bem racional. Porque o que é o medo, né? O medo é você ver você não tem o controle do que vai acontecer amanhã, né? Então você cria um cenário catastrófico na tua mente. Esse cenário catastrófico fica cada vez pior, mas se você começar a construir pensamentos, eu sei que muitas vezes esses pensamentos têm que ser construídos, por isso que eu falo uma construção, não é todos os dias você vai conseguir, mas na grande maioria você tem essa possibilidade de você enfrentar esse medo. Como você trouxe, medo de morrer, né? Então, se você, por exemplo, qual é o teu maior medo além de morrer? Não sei se você tem filhos ou não, talvez seja deixar os seus filhos. Então, você começar a perceber como que você poderia deixá-los amparados, né? Tanto emocionalmente como financeiramente. Então, fazer um seguro de vida e ter alguém da sua confiança para terminar a criação dos seus filhos. Porque a morte é a única coisa certa que nós temos na vida, né? A nossa vida é impermanente. Então, a nossa vida, ela é gerada de ciclos. Um dia você está bem, outro dia não. Um dia você tem emprego, outro dia pode ser que não tenha. Um dia você está casado, outro dia você não sabe se vai ficar viúva ou vai estar divorciada. Então, tá vendo como se você quiser ver a vida de um lado catastrófico, você tem como construir. Agora, se você acordar todo dia e decidir dentro de você, realmente decidir, fala assim, uau, mais um dia de bênção, mais uma oportunidade que eu tenho aqui. E se hoje realmente for meu último dia aqui na Terra, como que eu vou tratar as pessoas que eu amo? Como que eu vou tratar o meu marido? Como que eu vou tratar os meus filhos, né? Eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou dizer que amo eles, eu vou comer minha comida favorita, não é mesmo? Então você tem essa escolha, né? Você pode começar a trabalhar isso na sua mente, porque a ansiedade lógico, tem fatores biológicos, né? Nossos neurotransmissores, nossos hormônios, que podem estar desregulados e às vezes precisa entrar com uma ação medicamentosa, mas
Se você entrar com uma ação medicamentosa e você não alterar o seu comportamento, não mudar o seu comportamento, colocar as lentes da gratidão em seus olhos, é bem provável que você tome o remédio por um tempo, sinta-se melhor, porque tua bioquímica cerebral foi restaurada, mas o teu comportamento não foi mudado. E aí você volta a ter ansiedade. Então é muito importante ter um acompanhamento também de um profissional médico. Então vamos ver outra aqui. Fez sentido para você, Janaína? Ó, fico ansiosa para fazer uma provinha besta desde pequena. O que está por trás dessa avaliação? Né? O que você sente? O que aconteceu na tua infância? Né? Às vezes você era cobrada demais para ter notas boas, para ser a melhor aluna. Então vamos ver, ansiedade para fazer fazer provas. Você talvez não lide bem com o feedback. Me sinto morta em vida, sabe? E uma angústia por dentro. Angústia por dentro. Nós vamos limpar hoje, tá? Eu tenho certeza que você vai se sentir um pouquinho melhor hoje, Janaína. Com essa ferramenta, eu gosto muito dessa ferramenta de programação neurobiológica. E tenta começar a olhar para a tua vida de uma forma grata, né? Olha para o teu corpo, começa a agradecer. Agradecer pro teu pé, pelas tuas pernas, por permitirem te levar aonde você quer. Agradecer o teu tronco, que abriga órgãos tão importantes no teu corpo. Agradecer pelos teus braços, que facilitam o teu trabalho. Agradecer pela tua mente. Agradecer pela tua roupa, que te aquece, pela tua casa, que te abriga, pelo teu alimento, que te nutre. Agradecer aos seus pais que lhe deram a vida, independente de como eles foram, de como foi a tua criação, pelo simples fato de eles darem a vida a você. Então começa a exercitar a gratidão dentro da tua vida. Você vai mudar a maneira como você olha. E como você começa a mudar a maneira como você olha, aos poucos você vai tirando aquele cenário catastrófico, né, da previsão, e você vai começar a ter um cenário mais positivo. Eu te aconselho, Janaína, a ler um livro chamado Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido é de um médico, o Viktor Frankl. Ele é judeu, ele passou pelo campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E no começo o livro é dividido em duas partes. Então a primeira parte é uma parte um pouco pesada, assim, porque ele descreve tudo o que ele via, tudo o que ele ouvia dentro do campo de concentração. E ele traz com uma riqueza de detalhes. E muita coisa tinha o ego dele ali envolvido, né? De como ele é um médico psiquiatra, como que ele estava num campo de concentração como um qualquer, né? Então é muito interessante esse livro. E à medida que ele vai se humanizando ali dentro do campo de concentração, ele percebe que algumas pessoas, ele sobrevive, né? Ele escreveu o livro, ele sobrevive ao campo de concentração, e aí ele quando ele sai, ele vai ver o que essas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração tinham em comum. Elas tinham uma visão positiva do futuro. Eram aquelas pessoas que quando tinham algum momento para conversar com o outro, elas conversavam sobre o futuro. Elas conversavam que iam sair dali, iam encontrar a sua família, que iam tomar um café em tal lugar. Elas tinham pequenos planos. Esses planos que davam força para essas pessoas. Esses planos de ter uma visão positiva de futuro. Então ele criou a teoria da logoterapia. É muito interessante esse livro, Janaína. Você vai perceber assim o quanto a nossa mente é poderosa. Então não foram os mais fortes, não foram os mais ricos que conseguiram sair do campo de concentração. Foram as pessoas que tinham uma visão de futuro positiva.
Então, o nome do livro se chama Em Busca de Sentido. Seja muito bem-vinda, Ana. Aqui, Adri. Minha ansiedade está tão aflorada que dói no peito. Nem café estou conseguindo tomar. Dri, e faz muito bem não tomar café. Lembra que eu falei para vocês que o corpo de quem é ansioso é um corpo hipervigilante? É uma pessoa que está ao todo tempo esperando que algo ruim aconteça, e isso muda a nossa fisiologia. Então tem excesso de cortisol, excesso de adrenalina, de noradrenalina na nossa corrente sanguínea. E por que isso acontece? Isso na verdade acontece porque é uma forma de nos proteger, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe, o homem ele precisa, bem antigamente quando era primata, ele precisava ir atrás da caça dele, né? Então, e ele em instantes, em questões de minutos, instantes, segundos, ele tinha que olhar para a caça dele e perceber se realmente ele poderia caçar, se ele não viraria uma presa diante daquela possível caça, e se o gasto energético, né, durante da corrida atrás da caça compensaria. Então, se era um bicho com pouca gordura, por exemplo, e ele tinha que correr demais atrás do animal, ele não ia. Então ele ficava em estado de hipervigilância para conseguir se alimentar. A nossa fisiologia não mudou muito, ela ainda faz isso com o nosso organismo, só que também é para nos proteger. Eu lembro daquela mãe que foi, acho que ano passado, nos Estados Unidos, que ao ver que o filho dela, que um carro tinha caído em cima do filho dela, ela criou uma força descomunal para tirar aquela criança debaixo do carro. Ela simplesmente ergueu um carro para tirar o filho. E isso vem do excesso de cortisol, noradrenalina, adrenalina, que é para você realmente agir, né, diante dessas situações. Só que como o nosso medo, muitas vezes é um medo imaginário, com todo respeito eu falo isso para vocês, muitas vezes é um medo imaginário que nós criamos na nossa cabeça. Se você ficar com excesso de cortisol e noradrenalina, adrenalina, teu corpo já está hipervigilante, teu corpo não consegue descansar direito, e você ainda toma estimulantes como café, como Red Bull, o teu corpo não consegue descansar. Então, com o tempo, pode ser que ele traga uma falha bem grave, né? Uma exaustão muito grave. Então, é muito importante que quem tem ansiedade invista em chás e não em estimulantes. Eu sei que às vezes quem tem ansiedade muitas vezes acaba tendo insônia, né? E a insônia, daí no outro dia para você trabalhar, você tem que ter algum estimulante para você se manter acordado, mas tenta não tomar, né? E se for tomar, não seja aquela pessoa que beba café o dia todo, sabe? Eu doso, por exemplo, eu tomo 150 ml de café de manhã e 200 ml de café pela manhã e 100 ml de café logo após o almoço. É os 2 momentos, é dosado, eu gosto muito de café e é assim que eu consigo controlar também a minha saúde. Às vezes tenho pressentimento e tenho certeza, como se fosse real, que está acontecendo, e não está acontecendo. É intuição, Nina. Muitas vezes pessoas têm essa sensibilidade aguçada, né? Como as pessoas na espiritualidade gostam de falar, essa mediunidade. Então você tem que agora começar, toda vez que você tem esse pressentimento, a conversar com você mesmo. O que eu estou vendo, o que eu estou sentindo é real? Vai realmente acontecer ou não? Tá, Nina? Então eu deixo esse pedido para você. Vamos ver outra pergunta aqui. Tudo que eu for fazer seja novo. Sabe por que... eu esqueci de compartilhar. Sabe por que a pessoa que é ansiosa fica ansiosa por tudo aquilo que é novo? Porque a pessoa ansiosa, ela tem um comportamento
que é sobre ter o controle da situação. Então, muitas vezes, tudo aquilo que sai da previsibilidade da pessoa que é ansiosa traz ansiedade. E para quem tem esse problema de toda atividade nova traz ansiedade, eu sempre peço para você fazer um exercício de visualização, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Se fosse verdade, quando você colocasse, por exemplo, aquele óculos, né, de 4D, você não acharia que estava caindo, você não acharia que estava acontecendo algo ali com você, você não sentiria medo, você não se emocionaria, né? Porque o teu cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, o exercício que eu falo é algo bem simples, de você fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e imaginar um cenário positivo para o que você vai iniciar, né? E trazer muitas sensações. Quanto mais sensações você trouxer, melhor para o teu cérebro acreditar e criar um novo caminho neural. Então, tentar sentir cheiros, colocar cheiro, por exemplo, quando eu vou meditar, eu gosto de acender meu palo santo, porque é um cheiro que o meu cérebro, que já indica para o meu cérebro que eu vou me acalmar para meditar. Eu gosto de colocar meu japamala, o japamala também. Então são 2 sistemas de ancoragens que eu trago para meditação. Então, você vai fazer uma vez já vai dar certo? Não, é a continuidade que você vai fazer esse sistema de ancoragem que a programação neurolinguística traz. Então, o cheiro do palo santo, o japamala no meu pescoço, já indica o que para o meu cérebro? A Flávia vai meditar. Então, ele naturalmente, ele vai começar a se acalmar. Porque sabe que vai ser o momento onde eu vou relaxar, onde eu vou deixar a minha mente fluir, né? Então, Nina, procure fazer uma visualização positiva, traga um cheiro, né? Toda vez que for fazer essa visualização, então traga um cheiro para o ambiente, de lavanda, algo que você goste, né? Que vai ser específico para aquela atividade. Coloque uma música relaxante ao fundo, de preferência sempre a mesma música, então uma música que você gosta. Por quê? Porque você pode fazer ancoragem com música também. Toda vez que você escutar, aonde você estiver, aquela música vai te trazer uma boa sensação, uma sensação de paz. Você vai lembrar do momento que você visualizou. Então, você lembra que eu sempre falo aqui de estímulos sensoriais, né? Você vai trazer estímulos sensoriais e você pode criar os estímulos sensoriais a teu favor. E isso também faz para atividade física, né? Para quem não gosta de atividade física, você pode fazer a mesma coisa. Vamos ver outra aqui. Trabalho. Esse aqui está muito aberto, trabalho. Boletos também estão muito aberto, mas enfim, vamos colocar como dívida, né? Relacionamento também está muito aberto, tem que ser mais específico. Aqui, fico ansioso, então é um homem ansioso, na hora H. Quero proporcionar mais prazer na pessoa que eu mesma. O que eu posso falar para essa pessoa? É uma queixa muito comum dos homens, né? De querer agradar a outra pessoa. Mas eu acho que você não pode entrar numa relação querendo agradar. Lógico, você tem que se preocupar com o prazer da companheira que está com você ou do companheiro, mas você não pode se sentir responsável. Você não pode se sentir responsável pelo prazer do outro, você não pode se sentir responsável pela felicidade do outro, né? Eu não estou dizendo para você ser egoísta, eu estou dizendo que você não pode se sentir responsável. É uma carga muito grande para carregar, né? Você tem que começar a trabalhar isso.
medo constante, preocupações excessivas com tudo e todos em minha vida. Medo constante, preocupação excessiva. A segunda live que eu fiz sobre ansiedade, ela é muito voltada para o medo. Então, quem estiver aqui, quiser assistir ela novamente, eu falo sobre a ferramenta. Então, tem mais alguém aqui que gostaria de compartilhar? Senão eu já vou começar a fazer a desprogramação neurobiológica. Então, para quem chegou no final não, depois. O que é a desprogramação neurobiológica? É uma ferramenta energética, assim como o Reiki é. O Reiki é uma ferramenta muito conhecida, então eu sempre trago ela como exemplo. O Reiki é uma ferramenta energética. Só que o que difere, né, da desprogramação neurobiológica das outras ferramentas? A desprogramação, ela traz um alinhamento entre o racional e o emocional, que é aqui que está o nosso entrave, né? O nosso racional, o nosso cérebro, ele emite um campo elétrico, e o nosso coração emite um campo magnético. O que é o campo magnético? Lembra do ímã? Né? O ímã tem um campo magnético. Ele pode atrair ou repelir. Repelir. O outro ímã, né? Então é isso que faz o nosso coração. É esse campo que trabalha no nosso coração. E junto com o cérebro e o coração, nós temos nosso campo eletromagnético, nosso magnetismo de atrair o que nós queremos, de conquistar do que nós queremos. E quando isso não está ajustado, não está alinhado, vem as dúvidas, vem o medo, vem a procrastinação, né? As incertezas na nossa vida. Então vamos fazer uma desprogramação neurobiológica baseado no que vocês trouxeram aqui para mim, nas perguntas e respostas, e também no que vocês compartilharam aqui. Vamos iniciar? É bem simples, eu vou pedir para vocês ficarem o tempo todo de olhos fechados. Vai ter algum momento que eu vou pedir para vocês colocarem a mão no topo da cabeça e outro no coração. Não importa qual mão, só façam esse movimento e permaneçam de olhos fechados. Se durante a desprogramação ficar com as mãos cansadas, libera, tá? Descansa, porque isso já ficou tempo suficiente com a mão, tá? Então, sem neura, sem julgamentos do certo e errado, vamos simplesmente fechar os olhos e sentir essa energia, tá bom? Vou fazer esse convite para vocês hoje. Então, eu vou pedir para vocês todas fecharem os olhos. Eu vou me conectar aqui com a energia da desprogramação neurobiológica. Nesse momento, o corpo se conecta com a desprogramação neurobiológica, o corpo se conecta com a desprogramação, o corpo se conecta com a energia da desprogramação neurobiológica, cada vez mais, cada vez mais. De olhos fechados, coloque uma mão no topo da sua cabeça, outra no seu coração. Faça 3 respirações profundas. Muito bem. Agora, faça um convite para as suas células, para o seu corpo. Convide elas a baixarem as barreiras, a receberem o novo, a ficarem receptivas a essa nova energia da desprogramação neurobiológica. Respire profundamente, converse com o seu corpo, diga que está tudo bem, que é apenas uma energia que irá contribuir para a sua vida. Então sinta a minha mão tocando a sua cabeça, a outra no seu coração. Respire profundamente. Desprograma, atualiza. Toda crença que me limita, todo julgamento, toda falsa ideia, tudo aquilo que não é mais contribuição para a minha vida. Desprograma, atualiza em todas as células, em todos os níveis. Respire profundamente. Desprograma, atualiza e limpa de todas as minhas células toda crença que me limita, todo paradigma que foi imposto, toda falsa ideia e todo medo,
todo medo que eu tenho que tudo vai dar errado, todo medo que eu tenho de me apresentar em público. Esse programa atualiza cada vez mais e mais, cada vez mais e mais. Esse programa atualiza e libera do meu coração, libera de todas as células, toda angústia que eu sinto por dentro, toda angústia por dentro seja liberada, e todo medo que eu vou morrer, medo que eu vou desencarnar, medo do que vai acontecer. Esse programa atualiza, cada vez mais e cada vez mais. Esse programa atualiza toda a ansiedade que eu tenho antes de fazer algo novo, toda a ansiedade que eu tenho para fazer provas, qualquer prova que seja, qualquer teste que seja. Então esse programa atualiza em todas as células, em todos os níveis, cada vez mais, cada vez mais. Esse programa atualiza todo o programa que eu tenho rodando na minha mente, no meu coração, em todas as células, do programa de dívida, do programa de ter medo de pagar os boletos, da ansiedade que ter dívidas me traz. Esse programa atualiza cada vez mais, cada vez mais. Respire profundamente e libera todo medo constante, toda a preocupação excessiva que eu tenho do meu futuro, com o meu futuro e com o futuro dos demais. Esse programa atualiza cada vez mais. Esse programa atualiza e ensina mais. Esse programa atualiza e libera toda a visão do futuro negativo, todo o controle que eu quero ter sobre o futuro. Esse programa atualiza cada vez mais. Esse programa atualiza e ensina as minhas células que é possível ter uma visão positiva do futuro, que é possível criar uma visão positiva do meu futuro, que é permitido olhar o meu futuro com amor, com paz, com gratidão. Esse programa atualiza cada vez mais. Esse programa atualiza e ensina minhas células a ter segurança. Ensina todas as células em todos os níveis cada vez mais. Ensina minhas células a ter sabiência, a olhar o futuro de uma forma diferente e a liberar tudo aquilo que não é mais contribuição, que não é mais contribuição para a minha saúde, que não é mais contribuição para o meu corpo, que não é mais contribuição para o meu futuro. E ensina minhas células a viver o hoje, a viver o agora e apreciar a minha caminhada. Esse programa atualiza cada vez mais. Respire profundamente e vem liberando, vem sentindo as suas células liberando tudo aquilo que não é mais contribuição. Vem sentindo, eliminando todo medo, toda ansiedade. Respire profundamente e quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Quem gostaria de compartilhar como é que está se sentindo? Como é que foi para você a sensação da desprogramação neurobiológica? É uma energia que me traz muito conforto. Marlene, seja muito bem-vinda. Acabamos de fazer uma desprogramação neurobiológica para ansiedade. Adri, me sinto bem. Andréia, seja muito bem-vinda. Amanhã, como é feriado, eu não vou fazer a meditação, mas terça-feira eu tô aí. Janaína, me deu tremedeira e vontade de chorar. Libera, Janaína. Libera. Deixa o choro vir, chora. Toma um copo d'água. Se olha no espelho.
olha bem nos seus olhos e fala: seja bem-vinda, Janaína. Se acolhe, tá bom? E depois, se quiser me chamar no privado pra gente conversar, tá? Eu te ajudo. Então é isso, mulheres lindas. Que vocês tenham uma quarta-feira radiante. Que vocês possam olhar para a vida, uma visão positiva de futuro. E Janaína, tenta ler esse livro, tá? Que eu indiquei para você. Eu acho que vai ser muito contribuição para a sua vida. Porque muitas vezes nós só precisamos mudar nossa perspectiva. E isso nós construímos. Porque da maneira como nós estamos olhando a nossa vida, nós também aprendemos a olhar assim. Porque se você olhar para uma criança, olhar para um bebezinho, ele não é ansioso. Ele está vivendo o presente, ele está vivendo o agora. Né? Então, durante a nossa vida, durante várias coisas vão acontecendo durante a nossa vida, nós acabamos tendo essa visão ansiosa, essa visão catastrófica do nosso futuro. E da mesma maneira que nós não éramos, nós podemos voltar a ser o que nós éramos, a viver o presente. Tá? Então, que vocês vivam o presente, porque a vida é um presente a todos nós, tá bom? Gratidão, fiquem bem, fiquem com Deus. E depois, quem chegou depois, assiste a live, que eu acho que vai ser bastante contribuição essa desprogramação para vocês. Grande beijo.